agora de volta ao Supremo Tribunal Federal, porque vai recomeçar, acabou de recomeçar, na verdade, né, a sessão que julga a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por uma suposta tentativa de golpe em 2022. Vamos acompanhar um pouquinho. O eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para proferir seu voto em relação às questões preliminares que foram arguidas pelas defesas técnicas. Obrigado, presidente. Presidente, conforme a metodologia que nós inicialmente combinamos, para cada preliminar eu vou dar meu voto e aí aguardo votos dos demais e prosseguimos. Relembrando, presidente, aqui denúncia oferecida em face de Jair Messias Bolsonaro pelos crimes de liderado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e também oferecido em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra a União, contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. As teses defensivas, presidente, como eu já havia anunciado anteriormente de forma englobada, a primeira alegada pelas defesas de Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, impedimento, suspeição e ausência de imparcialidade desse ministro relator, dos ministros Flávio Dino e de Vossa Excelência, presidente. Não vou gastar muito tempo com isso, uma vez que agora, recentemente, em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, por 9 votos a 1, o plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a arguição de suspeição e impedimento em relação a mim, por 9 votos a 1 também rejeitou em relação ao ministro Flávio Dino e por 10 votos a 0 rejeitou em relação a Vossa Excelência. Então, essa matéria já preclusa por decisão do plenário, afasto a preliminar. Como vota o ministro Flávio Dino em relação a essa questão preliminar? Senhor presidente, saudando novamente a todos, todas os presentes. É claro que voto em relação às outras arguições e o faço chancelando a lembrança feita pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, que esta se cuida de uma questão já enfrentada pelo plenário e por larga maioria, 9 a 1, 10 a 0 em todos os casos. E cito uma recente manifestação do Chief Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, que muito corretamente, de modo institucionalmente necessário, em vista do debate jurídico no mundo, lembrou a importância da preservação da independência judicial, da imparcialidade por toda a sociedade. Sua Excelência, conforme notícia publicada no New York Times no dia 18 de março, próximo passado, fez questão de dizer que as discordâncias quanto a decisões judiciais são normais, porém tem exatamente uma resposta normal, que não a tentativa de eventualmente sancionar os tribunais, os juízes em face de discordâncias. E Sua Excelência, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, com isto corroborou uma interessante declaração dada por ele próprio, já na condição de Chief Justice, nomeado, lembremos, pelo presidente George W. Bush e, portanto, já exercendo há longo período este cargo,
deu uma importante declaração, que, a meu ver, é muito elucidativa, em razão do que foi, inclusive, muito bem referido pelas brilhantes sustentações orais na tribuna. Às vezes, em razão daquilo que se convencionou chamar de, entre aspas, polarização, há uma tentativa de transformar os tribunais em parte dessa polarização. E eu concluo a minha manifestação reproduzindo, entre aspas, o que disse John Roberts. Não temos juízes Obama ou juízes Trump, juízes Bush ou juízes Clinton. O que temos é um grupo de juízes dedicados fazendo o melhor que podem para fazer o mesmo direito àqueles que comparecem diante deles. Esse judiciário é algo pelo qual todos nós deveríamos ser gratos. Então, inspirado nessa referência constitucional que a experiência brasileira adotou desde o alvorecer da República, é que considero que não há lastro nem constitucional, nem infraconstitucional para o acolhimento, e por isso acompanho o eminente relator. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, saudando também Vossa Excelência, o Luiz Procurador-Geral da República, a nossa decana ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino. Senhor presidente, eu também tive a oportunidade de lançar meu voto e assim o fazia também na medida que pertencia a vários colegiados. Quem decide essa questão é o presidente ou então o próprio ministro. E essa questão foi decidida, o presidente entendeu que o ministro Alexandre estava no exercício da sua independência jurídica ao decidir todas essas questões, e também Sua Excelência se entendeu isento para julgar. O fato do ministro Alexandre de Moraes ter atuado com tanta exação e competência é motivo de elogio, não motivo para afastá-lo do processo. Eu rejeito a alegação. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia? Obrigada, presidente. Cumprimento também Vossa Excelência, reiterando os cumprimentos da manhã, os senhores ministros, procurador-geral, senhores advogados, todos que nos acompanham, senhores magistrados. Presidente, essa questão, como aqui já foi mencionado e reiterado, já foi decidida pelo plenário do Supremo, portanto, é de acatamento. Ademais, a indicação de parcialidade, de possível parcialidade, que é o que é indicado, principalmente em algumas das defesas, parece-me não se ter qualquer comprovação, muito diferente disso, como atestou o plenário na conclusão daqueles julgamentos. E apenas uma referência, presidente, sobre a circunstância de haver uma ou outra menção a mais de um ministro em alguns dos documentos que foram juntados. É fácil criar qualquer tipo de impedimento para afastar um juiz de um colegiado pela referência feita a um documento. Basta incluir para que, então, se afaste. E nós, não nesta fase da vida do Supremo Tribunal Federal, mas há uns 10 anos atrás ou mais, tentou se afastar exatamente mencionando-se alguém da família de um dos ministros do Supremo. Então, o Supremo reiterou esse julgamento. Não há possibilidade de a gente permitir o raciocínio de que alguém seria parcial pelo fato de ter sido mencionado. Até porque em outros documentos, neste caso específico, mencionam outros ministros, inclusive alguns não fazem parte desta casa. Mencionou-se presidente de Tribunal Superior Eleitoral em períodos pretéritos ao período do mandato do ministro Alexandre, que é relator, e nem por isso deixaria de comparecer e de julgar se fosse mesmo do plenário. Há, portanto, todos os elementos suficientes para dizer que os juízes são imparciais e, a menos que se comprove algum comportamento contrário, que não se tem neste caso, não há por que afastar em nome de uma possível desconfiança de alguém. O ministro, desde o início, comportou-se exatamente no sentido que é dever de todo juiz em qualquer lugar do mundo. Atuar com imparcialidade para garantia dos direitos das partes, assim tem sido feito, e este tem sido o comportamento deste Supremo Tribunal Federal. Eu, portanto, estou rejeitando a preliminar, presidente.
Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Antes de proferir meu voto, eu queria cumprimentar todas as sustentações orais que foram realizadas, bastante técnicas, jogaram luzes sobre questões relevantes, efetivamente. Também antes eu havia recebido em audiência o doutor Andrew Farias, doutor José Luiz Oliveira Lima e doutor Celso Vilardi, e, evidentemente, tive acesso às manifestações escritas que foram muito bem elaboradas. Nessa questão preliminar, eu também estou acompanhando o eminente ministro relator Alexandre de Moraes, porque entendo que a questão da arguição de impedimento, suspeição, já foi analisada pelo plenário, já houve ali a oportunidade da apresentação das informações, uma primeira decisão do ministro-presidente, que tem a competência para fazer essa análise, e depois, nos recursos, a análise do plenário. Então, não identifico realmente nenhum interesse da parte do ministro Alexandre de Moraes ou alguma causa que possa configurar o seu impedimento ou a sua suspeição, assim como também não vejo nenhuma causa que possa configurar impedimento ou suspeição do eminente ministro Flávio Dino. Então, com essa fundamentação, eu estou acompanhando na íntegra o eminente relator, a quem devolvo a palavra para dar prosseguimento à outra preliminar. Obrigado, presidente. Continuando a segunda preliminar, e também, presidente, assim como Vossa Excelência, eu já havia nominado todos os advogados que fizeram sustentações orais no meu cumprimento pela manhã e volto a cumprimentá-los pelas sustentações orais. Presidente, a segunda preliminar diz respeito à competência tanto do Supremo Tribunal Federal e, em sendo do Supremo Tribunal Federal, há também a impugnação dessa primeira turma ser competente para o processo de julgamento, e se pede, como da tribuna, vários advogados reiteraram um pedido para que o julgamento fosse feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não, aqui, presidente, não assiste razão, ao meu ver, às defesas, primeiro em relação à competência do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria já foi pacificada em 1.494 ações. Não, presidente, veja, não é algo novo. Em 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua competência para todos os crimes relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Colocou? Nós até agora, presidente, eu repito, em 1.494 ações, reafirmamos a competência do Supremo Tribunal Federal para todos os casos relacionados ao dia 8 de janeiro. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Dessas condenações e ANPPs, 1.029. Das condenações, foram 497 condenações. 50% das condenações, 249 condenações, foram apenas
penas privativas de liberdade inferiores a 3 anos. Então, das 497 condenações, metade penas inferiores a 3 anos, substituídas por penas restritivas de direitos. As outras, entre 11 anos e 6 meses e 17 anos e 6 meses. Condenados a penas de 17 anos, 43 dos 497 condenados, menos de 10%, e aí porque a culpabilidade devidamente comprovada na dosimetria da pena demonstrava maior gravidade. Agora, o importante aqui, presidente, isso é muito importante, é que das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, que foram imagens utilizadas, são 7 condenações. Então, de 497 condenações, e lá também o gráfico, entre 70 a 75 anos, 7. 60 a 69, 36. Ou seja, a grande maioria até 59 anos, 454 condenações. Então, essa narrativa que se criou e se repete através de notícias fraudulentas pelas redes sociais, fake news, de que são mulheres, só mulheres, e mulheres idosas. É totalmente mentirosa. Mulheres são 32% condenadas, homens quase 70%, 68%, e, como eu disse, somente 7 pessoas condenadas com mais de 70 anos. E, presidente, retornando à preliminar, nessas 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal, sempre era uma preliminar, o Supremo reafirmou a sua competência. Foram 1.326 ações penais, sendo algumas já 266 com trânsito em julgado, outras esperando os embargos e outras denúncias recebidas. 1.326 ações que o plenário do Supremo, antes da mudança regimental, recebeu, processou e condenou ou absolveu e julgou, entendendo ser de competência do Supremo Tribunal Federal. Após a edição da emenda regimental número 59, em 18 de dezembro de 2023, e aí se alterou a competência penal, em regra, para as turmas, e à época, por 10 votos a 1, é importante que se diga, o eminente ministro Luiz Fux, que havia, quando o presidente proposto a alteração para retorno ao plenário, votou pela manutenção do plenário, e todos os demais ministros, todos os demais 10 ministros votaram a favor dessa alteração regimental. A partir daí, todas as denúncias, sejam dos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, sejam de outros casos, todas as denúncias passaram a ser oferecidas pela Procuradoria-Geral da República nas turmas. Já foram oferecidas denúncias, recebidas, processadas aqui na primeira turma, 168 ações ligadas ao dia 8 de janeiro. E por que isso? Porque fizemos, e todos se recordam, fizemos uma norma de transição. A norma de transição disse que as denúncias já recebidas pelo plenário continuariam no plenário, uma vez que se fixou, naquele momento, o juízo natural. As futuras denúncias, exatamente porque nenhum órgão sabe qual será a futura denúncia, nenhum órgão do Supremo, seja a primeira turma, seja a segunda turma, seja o plenário, uma vez que isso é prerrogativa constitucional da Procuradoria-Geral da República, as futuras denúncias seriam analisadas sempre pelas turmas. E assim o fizemos.
eu repito, só nos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, aos crimes relacionados ao dia 8 de janeiro, já fizemos 168 vezes. Ou seja, o tratamento é igualitário a todos os acusados, a todos os denunciados. Não se justifica nenhum tratamento diferenciado em relação a esse ou aquele acusado, a esse ou aquele denunciado. Até porque, como salientei, nas primeiras 3 ações penais que fixaram a competência do Supremo Tribunal Federal, as ações penais 1060, 1502 e 1183, fixei que a responsabilização legal de todos os autores e partícipes de inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito que culminaram com as condutas golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, deve ser realizado com absoluto respeito aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, sem qualquer distinção. E salientei ainda à época, acompanhado pela ampla maioria do plenário, sem qualquer distinção entre servidores públicos civis ou militares. E isso porque as garantias fundamentais aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, diferentemente do que ocorria nas constituições anteriores, essas garantias foram incorporadas no texto constitucional. O que diz o princípio do juiz natural? Que todos têm o direito de serem processados e julgados pelo juiz cujas regras prévias de distribuição determina. Quais as regras prévias de distribuição em relação a essa denúncia? As regras prévias de definição de competência são aquelas fixadas pela alteração regimental realizada em 18 de dezembro de 2023, que alterou o artigo 9º, inciso 1º, letra L, do nosso regimento interno, fixando as turmas. Qualquer tratamento diferenciado ao presente caso seria um tratamento diferenciado em relação a 168 processos de julgamento já realizados, somente no caso do dia 8. E por que digo isso somente no caso do dia 8? Porque, presidente, a